Então, nós utilizamos recursos naturais, seja vegetal ou animal, no nosso dia a dia, tá? Não só nos alimentos, mas como também a matéria-prima que nós utilizamos. Por exemplo, se você estiver agora com um livro na mão, o seu livro, essas folhas aí, o papel, ele é feito através de matéria vegetal, tá? Então, já é um recurso que é explorado da natureza. Porém, para manter essa biodiversidade, a gente precisa utilizar de maneira adequada, tá? Que não venha a esgotar esses recursos naturais do ambiente. Vamos falar mais sobre isso aí, tá? Então, a utilização dos recursos naturais por meio de obtenção da matéria, deve ser aí de uma forma adequada para que não venha a se esgotar do meio ambiente. E esse método adequado de utilizar os recursos naturais, ele é chamado de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, tá? Chamamos assim essa forma de utilizar os recursos naturais sem causar impactos ao ambiente. Isso é a sustentabilidade. Quando não entenderem, vocês falam, tá? Não espero terminar, não. Não entendeu? Fala que eu repito, tento explicar de uma forma diferente. Mais alunos? Me explica de novo. Quem? Juju? Explicar de novo isso aqui. Uma sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. O que seria isso? Nós utilizamos recursos do meio ambiente. Esses recursos naturais seriam os animais, por exemplo, os peixes que são utilizados, que nós utilizamos esses recursos, os peixes, para o nosso consumo, nós pescamos, também utiliza materiais aí derivados de peixes, né? No caso de gorduras, da gordura do peixe. Isso é um exemplo, tá? Então deve ser aí utilizado esse recurso de uma forma adequada. Qual seria essa forma adequada? Pegar apenas o necessário, tá? Não utilizar mais do que realmente precisamos. Isso seria uma forma sustentável. Se estou falando como exemplo do livro, da folha que é feita das árvores, deve ser feita de uma forma sustentável, não desmatar áreas protegidas, não desmatar mais do que o necessário. Tá? Se vai produzir papel, tenta reutilizar papéis anteriores já feitos, já produzidos. É uma forma sustentável, tá? A reutilização de materiais. Você pode pegar um livro desse aqui para produzir um novo livro mais atualizado, ao invés de desmatar uma área para produzir esse novo livro, reutiliza esse livro já velho. Dá para reutilizar ele. Tá? Então, isso é uma forma sustentável. É uma forma de você reduzir os impactos ao meio ambiente. Então, sempre que você faz uma utilização de recursos visando reduzir os impactos ao ambiente, isso é uma forma sustentável, isso é uma sustentabilidade ou um desenvolvimento sustentável. Tá? Então, reciclagem, reutilizar os materiais, outro exemplo de maneira sustentável. Eu estou falando mais individual, tá? Nós vamos detalhar mais isso, vai ficar mais claro para vocês. Vai ter vários detalhes aí e vários princípios também. Então, o objetivo da sustentabilidade é utilizar os recursos naturais de maneira consciente, tá? O objetivo dela é utilizar esses recursos. A gente deve utilizar esses recursos, nós precisamos deles para sobreviver, seja animal ou vegetal, nós precisamos deles, tá? Mas podemos fazer isso de maneira consciente, então aqui não comprometendo sua oferta aí para outros seres vivos e também para as futuras gerações, porque nós não somos os únicos.
Tá? Tanto os vegetais quanto os animais, nós não somos os únicos que utilizamos, tá? Então, vários animais que nós nos alimentamos, outros animais se alimentam deles também, assim como as plantas, frutas, tá? Entre outros. Então, se a gente tira tudo, esses outros animais que utilizam vão ficar sem, tá? Então, devemos pegar apenas o necessário para que não comprometa aí a oferta para os outros seres vivos e também para as gerações futuras, porque se a gente utilizar tudo agora, nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, não vai ter, essas espécies vão entrar em extinção e não vai ter mais nenhuma espécie futura, tá? O desenvolvimento da sociedade humana de forma sustentável, né? O desenvolvimento de uma forma aí, utilizando esses recursos apenas o necessário, depende da ação aí tomada pelos governantes. Esses governantes podem ser de países, estados, de municípios e também de ações individuais, que seriam as nossas ações. Não devemos esperar apenas dos governantes, tá? Eu falo governantes, no caso, países, são os presidentes, governadores seriam dos estados, tá? E prefeitos dos municípios. E claro, aí tem outros, né? Nós temos senadores, deputados aí que vão se aliando aí, vão se unindo, serve como interligar um ao outro. E vereadores, né? Enfim. Então, esse desenvolvimento aí, ele depende da ação, não só dos governantes, como também de nós, indivíduos. Não adianta a gente esperar que os governantes tenham medidas, tomem iniciativas, criem projetos sustentáveis, se nós não obedecemos esses projetos, se nós mesmos não temos hábitos sustentáveis. A gente não faz coleta seletiva, não separa o vidro do plástico, do orgânico, não faz isso. Isso já não é uma forma sustentável, né? Se a gente separar, sim, seria uma delas. Vamos citar mais à frente. Então, as ações sustentáveis, ela ajuda aí a planejar o uso de recursos naturais, tá? Evitando que aí os seres humanos utilizem mais recursos do que a natureza consegue repor ou renovar, né? Essa seria aí a ação sustentável. Vamos usar a quantidade, mas essa quantidade utilizada, a natureza ela consegue repor ou consegue renovar. Se a gente utilizar mais do que ela consegue, isso vai levar à extinção dessa, no caso desse recurso utilizado. E aí nós temos o que seria a sustentabilidade, né? O poder econômico, que é o dinheiro, unido aí junto com o social, que seria a sociedade, somos nós, no caso os seres humanos, e o ambiente, aí plantas e animais silvestres. Os três juntos criariam a sustentabilidade aí, um planeta sustentável, tá? Ainda falando sobre sustentabilidade, vamos ver aqui as ações governamentais. No caso, as ações que devem ser tomadas pelos governantes dos países, municípios e estados, né? Então, os governantes eles precisam desenvolver aí e implementar, né, legislações que seriam leis e projetos a fim de conservar ou preservar o ambiente. Então, outras formas de garantir a sustentabilidade dos países são aí são coisas que são ações governamentais, tá? Essas são ações governamentais. Implementar sistema de proteção diária e de reserva, no caso diária de reserva de água, né? Isso seria uma das ações aí, um sistema de proteção a essas áreas. Proibir a caça e a venda de animais silvestres, seria outra ação que garantia a sustentabilidade. Opa, passei mais de um. Regulamentar a forma como os resíduos gerados nas cidades devem ser descartados. Como eu já falei, a coleta seletiva, né?
distribuir pontos de coleta seletiva aí por toda a cidade ajudaria bastante. Implementar transporte público de qualidade. Não adianta ter transporte público, precisa ser de qualidade, porque dessa forma as pessoas sim vão querer, vão poder, não vão preferir um carro próprio a um transporte público. Se for de qualidade, as pessoas utilizarão sem problema nenhum, tá? E reduzindo os carros que estão em movimento no dia a dia, isso vai reduzir a emissão de gases poluentes, tá? Sabemos que os veículos automotores, eles produzem gás carbônico que favorece, ele intensifica o efeito estufa, né? Estabelecer limites para a emissão de gases poluentes, tá? No caso aí relacionado a indústrias. As indústrias produzem muitos gases poluentes. Então, se estabelecer um limite, ela vai ter que procurar meios de, de produzir menos, tá? Implementar sistema de uso correto do solo. Alguns solos eles são degradados, não são utilizados de forma correta. Então, se for implementado um sistema de uso correto, isso facilitaria, o solo não seria degradado, manteria a qualidade aí. E a outra forma é manter aí uma fiscalização e punindo aqueles que não cumpram o que for determinado, por exemplo, desmatamento e queimadas. Quem realizar um desmatamento ilegal deve ser punido. E quem produzir queimadas também deve ser punido. Deve ter uma fiscalização. Já tem, mas aí deve ser intensificada também. Isso aí seria a união de todos os países trabalhando juntos com esses sistemas e essas legislações citadas, poderíamos ter um planeta sustentável. E nós temos agora ações individuais que eu, você e todos devem tomar, com ou sem ação do governo, tá? Não devemos esperar deles, devemos tomar a nossa iniciativa. E algumas dessas ações individuais são reduzir o consumo de produtos, tá? Isso aí já fica bem claro, né? Reduzir, no caso, o consumo desses produtos, desses recursos, né? Quando eu falo de produtos, estou falando dos recursos naturais. Vamos consumir apenas o necessário, não vamos extrapolar, né? Ok. Encaminhar embalagens e outros materiais para reciclagem. Não descartar de qualquer forma. Se esse material pode ser reciclado, manda para reciclagem, tá? Isso é uma forma aí que nós podemos tomar. Reutilizar materiais que podem ser reutilizados na nossa casa, a gente pode reutilizar. Reutilize. Um exemplo que muitas pessoas fazem, é bem comum e é correto, por exemplo, a garrafa de refrigerante. Pegou a garrafa de refrigerante, tomou o refrigerante, não descarta. Se puder mandar para reciclagem, ótimo. Se não conhece, não consegue, não tem meios, muitas pessoas reutilizam com água na geladeira. É uma forma de reutilizar materiais, tá? Economizar água, seja em lavagem de roupa, lavagem de pratos e também no banho, né? Não deixar o chuveiro aberto o tempo todo. E também, para lavar um carro, você pode reutilizar alguma água, ou a água que foi utilizada para lavar o carro, você pode utilizar para regar plantas. Isso é economizar água também. Tá? Evitar desperdícios e reutilizar ela também, né? Usar energia elétrica de forma consciente. Não deixar luzes ligadas durante o dia, quando você pode abrir uma porta ou uma janela que vai fazer o mesmo efeito. Então, utilizar de forma consciente. Ok? Utilizar transportes menos poluentes. Nós temos o exemplo aí, a bicicleta, tá? Ou até mesmo caminhada. São alguns meios.
E os transportes públicos, né? Porque em um ônibus, por exemplo, não vai só uma pessoa, vai várias pessoas. Então, utilizar o transporte público já é uma forma menos poluente. Comprar produtos e alimentos de pequenos produtores locais. Esses pequenos produtores locais, muito provável, eles não utilizam agrotóxicos, se utiliza é pouco, e se é local, ele não, no caso, já não utilizou veículos para vir de outra cidade ou de outro estado, ou até mesmo de outro país. Tá? Então, isso já reduz bastante a poluição, entre outros fatores, né? Então, utilizar aí alimentos, comprar produtos e alimentos de pequenos produtores locais, você além de enriquecer, no caso, a cidade onde você mora, você está aí evitando que mais alimentos venham de fora para cá. Tá? Sem falar que os que são produzidos aqui mesmo já são mais baratos, né? Você não paga pela importação. E aí nós temos um exemplo, a semana verde. Na segunda, eu vou reutilizar e reciclar. Na terça, o banho vai durar apenas 5 minutos. Na quarta, vou economizar energia. Na quinta, eu vou à escola, eu vou ao trabalho, ou a pé ou a bicicleta. Na sexta, vou comer menos alimentos, vou reduzir o consumo de alimentos. Sábado e domingo aí eu vou curtir a natureza, não vou passar muito tempo aí gastando energia em casa ou fazendo outro tipo de prejuízo à natureza, não. Vou curtir a natureza, vou a um parque, vou a uma praça, vou a algum lugar onde eu possa curtir a natureza. São exemplos, tá? No caso, pega uma semana verde aí, uma semana por mês, você fazer isso, já, se todo mundo fizer isso, já é uma ajuda muito grande, certo? E com isso nós terminamos. Deixa eu ver até onde nós chegamos. Não, ainda tem mais. Tem aí a pegada ecológica. Por que esse termo pegada ecológica? Tá? Opa, tá. Esse termo pegada ecológica está relacionado aí a pegada das marcas, né? O nome pegada ecológica é referente aos animais, as pegadas deixadas pelos animais no ambiente por onde eles passam, né? Mas no caso, o termo pegada ecológica, ela está se referindo a nós deixamos nossa marca, tá? Por onde passamos, nós deixamos, nós seres humanos deixamos nossa marca, tá? E esse termo aí é chamado essa marca, né? É denominada aí de pegada ecológica. Seja aí uma marca boa ou uma marca ruim, nós podemos deixar essas duas. E em geral, infelizmente, tem sido pegada ruim, né? Então essa denominação aí simboliza as pegadas deixadas pelos animais, mas e os seres humanos, nós seres humanos? Quais são as pegadas que nós deixamos aí por onde passamos? Esse modelo de medir o uso de consumo, no caso de consumo de recursos naturais, né? O uso e consumo de recursos naturais, ele serve para verificar se nós estamos aí de acordo ou não com a capacidade ecológica do planeta. Ou seja, essa forma de medir, essa pegada ecológica, medir o nosso consumo, vai analisar e vai verificar e poder dar a resposta aí se a forma como nós, cada indivíduo, nós, pode ser o indivíduo ou uma população, se a forma como nós estamos vivendo é uma forma adequada, se o planeta consegue repor, se a natureza consegue acompanhar o nosso consumo ou não, né? E aí, a pegada ecológica de países que têm uma renda mais elevada, né?
é aproximadamente 5 vezes maior do que países com renda baixa. Bom, países com renda mais elevada, eles têm mais indústrias, produzem mais gases poluentes, têm maiores cidades, têm mais cidades, consequentemente, mais zonas urbanas, né? E as zonas urbanas elas produzem mais gases poluentes, consomem mais energia, produzem mais, desperdiçam mais águas, consequentemente está prejudicando mais o planeta. Por isso esses países com a renda mais elevada, ela produz aproximadamente 5 vezes mais que países de baixa renda. Tá? E no ritmo em que nós seguimos, o ritmo em que nós estamos utilizando esses recursos naturais, seguindo esse ritmo, a população humana, ela vai precisar aí de 2 planetas Terra para poder suprir o nosso consumo. Ou seja, nós estamos consumindo 2 vezes mais do que precisamos, 2 vezes mais do que o planeta consegue repor o que consumimos. Se o planeta consegue repor, por exemplo, 1 tonelada de, sei lá, de papel, um exemplo, tá muito mais que isso, mas só um exemplo. 1 tonelada de papel consegue produzir em um mês, nós estamos consumindo em um mês 2 vezes isso aí, que seria 2 toneladas. Ou seja, nós estamos consumindo 2 planetas ao mesmo, enquanto deveríamos consumir menos de um, né? Não queremos destruir o nosso planeta. Né? Então, em até 2030 isso, tá, gente? Até 2030, ou seja, faltam 10 anos. Estamos em 2020, final de 2020 aí. Então, nesse ritmo, a população humana até 2030 vai estar precisando de 2 planetas. Tá? Vai necessitar aí de 2 planetas para suprir o nosso consumo. E essa aí é a resposta para a nossa pergunta. Essa pergunta aqui, qual é a marca, qual é a pegada que estamos deixando? É isso aí. Você vê nas praias aí, garrafas, plásticos, latas, vários produtos que não deveriam estar no meio ambiente, né? Deveria ser reciclado. Isso é só um exemplo, tá? E nós terminamos a pegada ecológica aí, certo? Tem uma atividade aí que eu vou ver se eu... Acho que os professores estão passando muita atividade para vocês, eu já passei algumas também, não vou passar hoje, tá? Vou deixar vocês livres de fazer o que os professores pediram, e aí quando a gente terminar o próximo assunto, eu passo uma atividade para vocês. Tudo bem assim? Se não tiver tudo bem, eu passo agora mesmo, tá? Podem falar, tá? Você passou a atividade semana passada, Lucas? Não, semana passada não. Ok. Por mim, tudo bem, depende de você. Tá tendo muita atividade não, dos outros professores? Não, só tá bom assim nessa atividade aí, deixa pra depois. Eu fui falar num áudio sem querer, eu fui apertei pra sair, que tudo eu me confundo, velho. Mas aí, tem atividades de outros professores? Tem. Fala aí, Gustavo. De geografia, atividade não, trabalho. Bom, nós temos uma aula quarta, no caso amanhã, né? E sexta, né? Se nós terminarmos até sexta, eu acho que dá para terminar. Aí eu passo. No caso, se eu terminar até sexta, já seria o término do capítulo, né? Bom, quando eu terminar o capítulo, eu passo uma atividade para vocês aí, um trabalho envolvendo todo o capítulo, certo? Certo. Então, tchau, tchau. Até Tchau, amanhã. professor. Tenha um bom dia. Valeu. Tchau, Pra você professor. também aí. Tchau, tchau. Ô, Lucas, posso te pedir um Oba, favor? pode. Não sei se eu vou poder retribuir. Vê se você vai. Me envia quais são as atividades que eu tenho atrasada e trabalhos, por favor. Rapaz, eu não sei não quais são, não. Eu não sei.
Tá bom, beleza. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui as que eu pedi e ver se você enviou. Tá ok, beleza. Tchau, tchau.